Aparece. Vou só pôr para gravar aqui. Tá. Boa noite a todos. Começamos então mais uma vez o nosso estudo do livro Boa Gênesis. noite. Boa noite. Nosso estudo do livro Gênesis. Estamos abordando agora o capítulo 2, a criação do ser humano. E para dar início, vou pedir a Débora para fazer a prece inicial por todos nós. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e agradecer, Senhor, por mais essa noite de aprendizado, de estudo. Que o Senhor possa abrir nossa mente, nossos corações, não só de nós encarnados, mas de tantos desencarnados que vêm através dessas oportunidades de aprendizado, adquirir também um pouco mais de conhecimento nessa caminhada. Obrigado por tudo, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Débora. Gente, nós vamos continuar então o nosso estudo a partir do capítulo 4, a partir do versículo 4 do capítulo 2 de Gênesis. Nós estamos estudando a criação agora específica do ser humano e a gente tinha parado aí no versículo 7, que fala que o Senhor Deus formou o ser humano com pó do solo, soprou-lhes nas narinas o sopro de vida e ele tornou-se um ser vivente. Nós estamos estudando esse versículo e começamos a dizer que esse versículo primeiro tem uma simbologia, né? O pó da terra é a simbologia do material, daquele material assim, mais próximo, né? A terra que é solo e também pode ser o nosso próprio planeta, onde a gente precisa dos aspectos materiais para sobreviver, né? O nosso próprio corpo, inclusive, que é o receptáculo do espírito. E esse pó da terra, então, simboliza isso. Tem até o ditado, né? Que do pó viemos, para o pó voltaremos. No desencarne, o corpo humano, né? Ele é composto de átomos e moléculas que são presentes na natureza e depois que a gente desencarna, ele vai se desintegrar e voltar para a natureza, de onde ele veio. Isso é normal, né? Então, esse pó da terra representa o material, criação, podemos dizer, do corpo, né? Do corpo. A criação desse molde, a chegada do tempo evolutivo em que aparece a espécie humana. Depois, né, esse versículo continua falando que Deus soprou nas nossas narinas um sopro de vida e então nós nos tornamos um ser vivente. Quer dizer, o ser humano torna-se um ser vivente depois desse sopro de vida. O primeiro capítulo que nós vimos de Gênesis, o primeiro versículo fala do Espírito de Deus pairando sobre as águas, né? Então é o Espírito de Deus trabalhando. Esse pairando era como nós trouxemos aqui, né? É como se fosse um beija-flor batendo asas. É aquele pairar nesse sentido. Então, é Deus agindo e nessa simbologia era como se estivesse também soprando. Isso remete para nós o ar que nós respiramos, né, que também é dado por Deus. E também tem uma curiosidade que a própria palavra no grego, a palavra pneuma, ela representa sopro, pode significar também vento e ela também simboliza espírito. Então olha que legal, o espírito,
Deus soprando na nossa narina, pode representar esse momento que da encarnação. Um corpo inerte que se torna vivente por causa do Espírito que se une a ele. A vida, né, um sopro de vida. Deus então realizando esse sopro de vida. Boa noite, Helena. Desculpa aí o atraso. Boa noite. Que é a comunhão, né, entre corpo e espírito. Falamos também que isso pode ter uma outra simbologia, que é o período em que o ser humano toma consciência de si e de Deus, né? Ele vive em plenitude com Deus. Então seria até mais ou menos aquele completar do sétimo dia, né? Porque viver de verdade é viver em plenitude. Essa é a vida verdadeira, viver em plenitude com o Pai, de acordo com as leis dele, né? De resto, né, é só existir. Quando não se está de acordo com as leis de Deus, está submisso às leis do mundo. Aí você não vive, você só existe. Você vai sendo levado pelas coisas mundanas. Existir não, estar de acordo com a lei de Deus, é tomar as rédeas do seu destino e agir, né? Então isso é viver. Viver em plenitude, viver em graça com o Pai, com consciência de si mesmo e com consciência de Deus. O que difere o ser humano, então, das outras espécies já falamos aqui algumas vezes, vamos repetir, capacidade de raciocínio contínuo. Aparece um problema, o ser humano resolve, né? Os animais raciocinam, eles têm um raciocínio limitado que Kardec vai trazer para nós. O cachorrinho sabe que ele tem que ir até a vasilha de ração para comer. Então ele vai, também um pouco misturado com o instinto. Se a gente joga a bolinha para ele, boa noite, Dani. Se a gente joga a bolinha para ele, precisa repetir muito tempo para ele aprender que tem que trazer para a gente. Se esquecer, se a gente parar de fazer, ele esquece. Não traz mais. Alguns são mais espertinhos, às vezes quer brincar, já lembra e traz. Mas se for uma coisa que a gente vai deixando, ele não vai fazendo. O que difere? E a evidência que Kardec traz é o seguinte, por exemplo, o João de Barro. Ele tem que fazer a casinha dele para procriar, para se proteger e tal. Desde que o João de Barro é João de Barro, ele faz a casinha do mesmo jeito. Então a espécie não evoluiu, parou ali, né? Serve para habitar algum princípio inteligente, para aprender alguma coisa. O ser humano não, ele evolui. Então a gente começou com a roda, aí depois a gente viu que poderia fazer um carrinho para carregar peso, né? A gente viu que expor um animal para puxar compensa para nós, porque ele é mais forte e a gente vai fazer menos esforço. Então a gente pensa, age, resolve problemas. E o animal não, ele tem um raciocínio mais limitado. Essa é a primeira coisa que difere, né, falando aí só materialmente, o ser humano dos outros animais. Então a gente vai melhorando, aperfeiçoando e resolvendo os problemas muitas vezes imediatos, né? Se a gente está dirigindo um carro e vem outro na contramão, eu sei que eu tenho que desviar. Eu não vou bater. O animal talvez não vai ter essa consciência, né? Outra coisa que difere nós dos animais é o nosso livre-arbítrio. Temos poder de decisão. Somos co-criadores com Deus. Mas, junto com o livre-arbítrio, vem o primeiro desafio de todos nós, que é tomar as decisões corretas. O que nós vamos ver no Gênesis é que, à medida que nós estamos tomando decisões que foram trazendo recompensas imediatas, e isso é materialismo, isso é o mal, né? Recompensas imediatas em benefício de nós mesmos e em detrimento do benefício do próximo. Nós vimos que era bom, continuamos fazendo, com o mal prosperou. Isso são cenas dos próximos capítulos. Mas o que difere nós também dos animais é o nosso livre-arbítrio. E a terceira coisa, que também pode ser representada por esse sopro, é a consciência. André Luiz vai dizer para nós que a morte é nada mais do que o encontro nosso com a nossa consciência. Não tem um Deus que castiga, né? Tem um Deus que formulou leis perfeitas
imutáveis e que nós estamos imersos, né, nesse mundo com essas leis, que se nós seguirmos vamos ter consequências positivas, a felicidade verdadeira. Se nós não seguirmos, não vamos ter consequências negativas para nós, mas que são misericórdia de Deus, porque vai nos fazer ir para o caminho do bem, para o caminho reto, para o caminho que é o caminho da lei divina, o caminho do destino que Deus traçou para nós. Nem que seja com pranto e ranger de dentes, como vai dizer lá no parábola do festim de bodas. Às vezes o pranto e ranger de dentes é necessário para que a gente volte ao caminho, né? Simboliza muita passagem do Evangelho do Bartimeu. Estava sentado à beira do caminho. Sabia o que tinha que fazer, mas não estava fazendo. Chega quem? Jesus. E o final da trajetória é ele seguindo Jesus pelo caminho. Teve um encontro com Jesus, mudou a sua trajetória de vida. Quando ele encontra Jesus, ele estava em Jericó, que representa o materialismo, cidade de muito comércio. Quando ele vê Jesus, né, ele estava sentado à beira do caminho, era em Jericó. Quando ele começa a caminhar com Jesus, ele está em direção a Jerusalém, que é o templo, é o espiritual. O caminho verdadeiro é o da ascensão espiritual, né, que o Cristo vem trazer para nós, inclusive. Então, a terceira coisa que nos difere é essa consciência. Então, gente, nós falamos que nós podemos dividir esse versículo 7 em duas partes. A primeira parte, o homem do pó da terra, onde nós falamos também da simbologia do barro, né? O barro é o quê? É a terra com a água. É o material com a vida. Estou falando a mesma coisa. O sopro de vida é o espírito no corpo, né? E ser vivente é o quê? A união dessas duas coisas em consciência com Deus. Eu diria ainda mais uma interpretação. São várias, né? Esse sopro divino pode representar também a centelha divina que Kardec fala que nós temos. O germe, né? o gene de Deus, a semente de Deus plantada em nós, é essa centelha divina. Nós somos filhos dele. E vamos ser como ele, né? Como ele em termos de fazermos só coisas boas, não de chegar no nível, na onipotência divina, mas de sermos igual a Deus, como Jesus é, né? Eu e o Pai somos um, em termos de criação, em termos de fazer o bom, né? Com Jesus não tem essa divisão de bem e mal. Com Jesus é só o bom. Nós ainda vamos chegar lá. Então, nós dividimos esse versículo em duas partes. Na semana passada começamos a analisar a primeira parte, que é essa criação. Aí a gente está falando de ciência, tá, gente? O Espiritismo nos permite isso, que é filosofia, ciência e religião. Kardec chega a dizer que se algo que foi dito na doutrina espírita depois for comprovado o contrário pela ciência, fique com a ciência, né? Por que ele fala isso com tanta tranquilidade? Porque, primeiro, sabe que nós somos humanos, podemos errar. Embora eu ainda não achei nenhum equívoco na doutrina espírita, até porque foi guiado pelos espíritos, né? E espíritos de alto escalão. Mas se aparecer alguma coisa, Kardec afirma isso com muita simplicidade. Por quê? E com muita serenidade. Por quê? Porque a ciência também é lei de Deus. As leis da ciência, as leis naturais, foram criadas por quem? Por Deus. Então a gente fala assim que o homem inventou tal coisa. Egoísmo. O homem só descobriu que aquilo existe, né? Isaac Newton descobriu nada, né? Quer dizer, não inventou a gravidade. Descobriu que ela existia. Foi o Espírito enviado por Deus que tinha a missão de falar para nós. O que segura a gente no chão, o que faz a maçã cair ao invés de subir, é uma lei natural chamada de gravidade. Que já estava lá, que é importantíssima para o nosso planeta,
que foi criado por Deus, mas que a gente só foi descobrir em 1500 e alguma coisa, ou 1600 e alguma coisa. É isso, né? Então, o homem, Santos Dumont inventou o avião. Mas, na verdade, assim, ele é um espírito enviado por Deus que veio com essa missão de colocar a possibilidade desse meio de transporte. Só porque Deus quis. Vocês entendem isso? Não estou querendo tirar o mérito, mas assim, só existe o que Deus permite, né? É tudo programado por Ele. Para a gente continuar, eu queria trazer uma frase do Isaac Newton, esse mesmo que descobriu a existência da gravidade. Eu separei ela aqui, eu vou ler para vocês. Por que também, né, que é um espírito tão grandioso? Por que é um missionário, né, podemos dizer assim? Olha só, Isaac Newton. Sir Isaac Newton foi condecorado como Sir, né, na Inglaterra. Cavaleiro, importante, né? De tão importante que foi. Então vamos lá. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Depois de descobrir várias coisas na ciência, Isaac Newton considera que a mais elevada descoberta dele é que tem alguém, ou algo, ou o que seja, né, que nós chamamos de Deus, por trás disso tudo, que não tem possibilidade de existir isso tudo sem alguém que tem, vou repetir, que sabe, que tudo sabe e que tudo pode. Quer dizer, não tem acaso, né? E as coisas todas são uma só. A gente separa, né, português, matemática, física, biologia, química, é para facilitar o nosso entendimento. Mas, na verdade, as leis naturais de Deus é tudo isso em harmonia, acontecendo ao mesmo tempo, inclusive o nosso corpo humano. É um sistema complexo, em que ao mesmo tempo está atuando equações matemáticas complexas que a gente provavelmente nem descobriu ainda, mas que está lá, né? Uma biologia fora do comum que a gente sabe muito pouco, química acontecendo em todas as nossas atividades e que a gente não tem controle de nada, mas que elas ocorrem da maneira que precisa. O ar que a gente respira transforma em energia na quantidade que a gente precisa e sem a gente preocupar. Lei natural. Nosso coração bate e a gente respira involuntariamente. Não precisamos nem pensar para isso. Existe uma parte da nossa cabecinha que é destinada para essas duas coisas essenciais da vida. De forma que, se alguém quiser tirar a sua própria vida prendendo a respiração, não consegue. Prendendo com a mão, tá, gente? Lógico que se pôr uma sacola, alguma coisa, não. Mas tampando o nariz, assim, ó, prendendo com a mão. Vou prender minha respiração até eu desencarnar. Não consegue. Na hora que seu cérebro perceber que está faltando oxigênio, ele manda um comando para sua mão e você tira. Você tira. Porque Deus quer que a gente viva. Ele dá o ar e ele faz a gente respirar sem a gente querer. Ele quer que a gente viva. É vida em abundância. É vida em abundância. Isso aí. Já viu quando a gente está soluçando, né? Tem
uma das coisas que diz que faz para a gente parar de soluçar é prender a respiração. Aí fala assim, ó, prende a respiração até quando você aguentar. E é isso que a gente faz, eu, pelo menos. De vez em quando dá certo, tem vezes que não dá, não. Segura a respiração, tampa o nariz e fica lá. Até a gente aguentar. E uma hora a gente tira, né? O até aguentar não é até a hora que o coração para de bater ou que compromete alguma coisa. É até a hora que seu cérebro fala assim, chega, não dá mais. E o que você faz? Respira fundo. Para quê? Para vir uma maior quantidade de ar e cobrir o que faltou. Gente, sem pensar, fazemos isso, né? Que organismo complexo e maravilhoso que é o ser humano. Estamos falando desse corpo humano, estamos falando da primeira divisão que fizemos no versículo 7, vou ler de novo. Então o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas o sopro de vida e ele tornou-se um ser vivente. Formou o ser humano do pó do solo, podemos traduzir. Formou um corpo humano capaz de receber o Espírito. Um sopro de vida, a união, né? Sopro pode ser espírito. É a mesma palavra de pneuma. Colocou no corpo que um espírito e aí sim teve vida. Uma das interpretações. Segunda interpretação. Sopro de vida pode ser a centelha divina, né? Dentro de cada um de nós. E outra pode ser consciência, tornar-se um ser vivente em comunhão com as leis de Deus. Estamos falando dessas três. Mas a primeira é só o homem do pó da terra. E aí eu falei que nós vamos falar um pouco de como, né? Eu li essa frase do Isaac Newton porque ela fomenta essa ideia que Kardec também traz de que nada é por acaso. Nada, né? Então eu quero trazer hoje uma informação de um livro que eu apresentei para o pessoal na semana passada e eu vou mostrar para vocês de novo. Esse livro aqui, ele chama Sapiens, uma breve história da humanidade. O que ele fala? Como que surgiu, né, o ser humano e até os dias atuais. Mas ele traz coisas assim muito interessantes. Ele traz detalhes, né, que às vezes fogem nos livros de história, nos livros de biologia, e detalhes que a gente percebe que não são por acaso, né? Vou começar trazendo para vocês uma informação que tem nele aqui, logo no inicinho, tá? É bom falar, né? Como é que é o nome do livro, Tiago, que você acabou de falar? Vou falar. Sapiens, uma breve história da humanidade. O autor dele, Yuval Noah Harari. Esse livro conta, né, a trajetória do homem, quando surge o homem e até os dias de hoje, com muitos detalhes. Logo no início dele aqui, está falando sobre as diversas espécies, né, que existiram antes e durante, né, por que o Homo sapiens é o homem, né, que habita, que é considerada a raça humana, né? Mas antes disso, teve outras espécies. Então, como que a gente explica isso? Tem um gênero que chama Homo, né? Aí tem outras espécies. E a espécie que hoje predomina é o Homo sapiens, que significa homem que sabe. Quer dizer, é o homem com raciocínio, né? Nesse sentido. Tem também o que chama na ciência de subespécie, né? Que é uma divisão dentro da espécie, que hoje falam que é o mais aceito, que é o Homo sapiens sapiens. Sapiens duas vezes, né? O Félix até perguntou isso logo no início, lá, não sei se vocês vão lembrar, mas tem nos primeiros estudos lá e está gravado.
quando eu falei que a espécie humana é aquela responsável por receber espíritos. Aí ele perguntou se o Homo sapiens ou o Sapiens sapiens. Aí eu falei assim, o Homo sapiens. Foi a primeira. O Homo sapiens sapiens é o moderno. Significa o homem que sabe o que sabe. Quer dizer, não é só o que sabe, ele tem consciência do que sabe, né? É a gente hoje. Então a gente evoluiu, né? De sapiens para sapiens sapiens, mas ainda somos a espécie Homo sapiens, tá, gente? Isso é só uma denominação nova para falar da evolução do raciocínio humano. Antes disso, tiveram outros gêneros, outras espécies desse gênero Homo, né? O Homo. Então foi assim, um processo evolutivo. O que eu quero dizer com isso? Por que eu estou falando tanto de coisa em latim, né? É porque o processo de formação, né, do ser humano, da raça que predominou, que é a nossa, está descrito ali em um versículo, mas conta uma trajetória de milhões de anos. Igual foi com as plantas, com os animais, que nós já vimos, né? Questão do princípio inteligente. Então, como que era assim, o primeiro esboço, né, do corpo humano, ou do ser humano? Era outras espécies do gênero Homo, que é o homem, né? Homo significa homem. Então, é o início da humanização. Os primeiros experimentos do que ia habitar o espírito. Talvez já tinha até encarnação de espíritos ali, tá, gente? O homem era igual a um animal. Andava de 4 patas, né? Muito pelo, muita força. Por quê? Era a adaptação do princípio inteligente para aquela nova forma, né? Então não podia ser de uma vez. Foi acostumando aos poucos. É aquela história que a natureza não dá salto. Então no início a gente era só instinto também. Brigava com os animais para pegar uma presa. Não tinha convivência em sociedade. Não pensava direito. Ou não pensava quase nada. Estava o quê? Começando. Os primeiros humanos eram assim, né? O que começou a diferenciar o ser humano dos outros animais? Quando a gente passou a caminhar com 2 pernas e quando o cérebro nosso começou a crescer. Quando a gente começou a caminhar de 2 pernas, né, o que a gente chama de bípede, nós ficamos com as nossas mãos, os membros superiores, livres. Mas será que é coincidência à medida que a máquina, né, que desenvolve o projeto ir evoluindo, eu ter ferramentas para fazer? Porque pensa bem, o que adiantava eu pensar se eu não tivesse a mão livre para executar? Por que essas coisas caminharam juntas? É Deus, né? É a resposta simples. Que a ciência, alguns ainda insistem em tratar sozinho, como evolução, sem Deus, mas que o Espiritismo fala para nós. As duas, né, ciência e religião, caminham juntas. Quer dizer, leis naturais e leis divinas são as mesmas coisas. E a filosofia é a gente pensar e tentar construir isso tudo. Por isso que a doutrina espírita é esse tripé, essa base. Olha, gente, o 3 também é o que a gente comentou, né? A simbologia do 3 aí, ó. Trindade, né? Também tem a doutrina espírita com sua base, o tripé. Então, olha, primeira evidência. Então essas duas coisas aconteceram, o cérebro ir crescendo e as mãos ficarem livres para fazer coisas. Com isso, o ser humano poderia começar a raciocinar e a fazer. Gente, mas nesse livro vai falar para nós que não era só que o determinismo, porque durante muito tempo assim na ciência, acreditou-se que é porque o nosso cérebro é grande que a gente tem vantagem sobre as outras espécies. E não. Tem outros animais que têm cérebro grande também, né? Mas que não raciocinam igual a gente.
Aí lá cita o exemplo do porco, por exemplo, diz que o cérebro dele é grande, aí não sei se é do tamanho do nosso ou se não é, mas que ele, né, o porco não resolve uma equação matemática. Ele vai lá comer o negocinho dele, a comidinha que a gente jogar, né, vai rolar lá na lama, é o instinto dele, né? Então, não era só esse cérebro crescer, mas ele precisava crescer por um motivo. Esse livro tem um capítulo que chama, um subcapítulo que chama assim: O custo de pensar. Vou só beber uma água antes de eu falar para vocês. Começar a pensar não foi de um dia para o outro. Então nós estamos falando, né, gente, de Gênesis. O homem do pó da terra, o corpo humano e as coisas que acontecem no nosso corpo, as coisas principais. Quem dera se desse para a gente falar tudo, se soubesse tudo também, né? E se desse tempo. Mas a gente nem não sabe. Então o ser humano começou, o cérebro começou a crescer e ele começou os primeiros ensaios de raciocínio, de resolver problemas, né? Isso milhões de anos. Então, junto com isso, a coluna também ficou ereta, né? Porque o homem passou a caminhar de pé. Aí um dos gêneros, Homo erectus, é das espécies, né? Das primeiras lá de seres humanos, que hoje não tem mais. Mas é uma delas, por causa da coluna ereta. Tinha o homem de Neandertales, que a gente chama de Neandertal também. O Homo habilis, todos esses, em alguns momentos até coexistiram com o Homo sapiens. Mas o Homo sapiens foi a que prosperou justamente porque começou a usar a cachola, usar a cabeça. Mas usar a cabeça não foi fácil. Por quê? Nos animais que não pensam, gente, nos animais que não pensam, o cérebro consome apenas 3% da energia que o corpo produz. Então imagina, nosso corpo era como se fosse uma máquina que precisasse de combustível. Precisasse de 100 litros de combustível. 3 litros é para funcionar o cérebro. O restante para funcionar o resto do corpo. Isso nos animais. Em média isso. O cérebro humano, quando ele passou a se desenvolver e chegou no seu estado definido, fim, né? Ele precisa de 25% de energia para pensar. Ou seja, dos 100 litros lá da máquina, agora não é só 3 para fazer a cabeça funcionar. 25% para fazer a cabecinha funcionar. Um aumento de mais de 8 vezes a quantidade de energia. Mas, como diz o Lavoisier, na natureza nada se cria, tudo se transforma. O corpo continuava com 100, produzindo a mesma quantidade de energia. A máquina continuava disponível para ela só os 100 litros de gasolina, de combustível. Mas na cabeça precisa de mais. Significa que eu tenho que tirar de outro lugar. Tirou da onde? Dos músculos. Dos músculos, dos membros, né, e da musculatura, para fazer a cachola funcionar. Então imagina no começo a gente com um cérebro gigante, né, comparado com os outros, mas fraco e sem saber pensar. Então o início para nós foi muito difícil. O livro fala assim, ó, um orangotango, né, comparando lá o início do homem com o cérebro que pensava, mas sem pensar. O orangotango não sabe resolver uma equação de matemática, não sabe fazer uma machadinha. Mas ele consegue partir esse homem no meio, porque ele continuou o quê? Forte. Então, gente, com esse cérebro grandão, o que a gente parou de fazer? Disputar com os animais. Por quê? A gente ficou fraco. Então a gente pensou assim, aí sim, começamos a ter problemas para resolver.
Outra coisa que difere o ser humano dos outros é conviver em sociedade. Então imagina, eu que antes ia lá e caçava um animal qualquer lá sozinho, porque eu tinha força para isso, eu tinha velocidade, minhas pernas eram fortes, eu conseguia empunhar uma lança, ou seja lá o que for, uma ferramenta e brigar, ou pegava esse bicho pelo pescoço mesmo e pronto, que eu era forte e tinha meu cérebro pequenininho e tinha força. Agora eu tenho um cabeção, né, um cérebro grande, mas sou fracote. Então não vou lá enfrentar o bicho sozinho. Eu até tentei ir, né? Mas aí posso ter morrido ou sair de lá muito machucado. Eu era o caçador, virei a presa. O que a gente faz? Aqui, um só de nós não pode, não. Vamos juntar os homens, né? Os machos, né? E aí macho mesmo, tô falando de animal, tá, gente? Não é machismo. Mas os que não cuidam da prole, né? Das crianças. E vamos lá caçar, porque a gente precisa comer. Então o que a gente faz? Vamos todo mundo, a gente pega um bichão, traz esse bichão e todo mundo come. Então, o desenvolvimento do cérebro propôs o quê? Convivência em sociedade. Não é só desenvolver, mas trouxe uma consequência que não está relacionada com a ciência. É uma consequência. Será que não tinha alguém por trás disso tudo pensando? Vamos deixar ele fraquinho, mas vai aprender a dividir. Eu preciso do homem assim, com senso de, né, que conviva entre si. Isso tudo é Deus. O homem que fez o homem que coopera, que trabalha em conjunto para a harmonia de todos. E o que o Espiritismo traz para nós, que é a chaga da humanidade? Orgulho e egoísmo. Quando eu penso só em mim, eu estou contrário à lei de Deus, que me fala que eu tenho que pensar em todos. Eu tenho não só que pensar em todos, mas conviver, participar, coproduzir em conjunto. Para o bem comum e não só para o meu. Ciência. Aqui nós falamos do gênero masculino e da caça. Esse cérebro crescendo, gente, teve uma consequência também no gênero feminino. Imagina um corpo feminino forte, musculoso, que fosse dar à luz. Não ia ter muito problema, por quê? Cabecinha pequena, porque o cérebro era pequeno. E musculatura forte. Ia expulsar o feto, né? Dar à luz. Tranquilo, tinha força, não ia ter dor. Quais as duas coisas que aconteceram juntas? O cérebro crescendo e pegando energia dos músculos, que diminuíram. Como que estava vindo os bebês então? Com a cabeça maior e a mãe com a musculatura menor. A dor, né, do parto, mas outra coisa foi acontecendo. Como essa cabeça do ser humano, do bebê, estava maior agora e a mãe mais fraca, a natureza a evolução do ser foi no sentido de essa criança tem que nascer antes da cabeça dela ficar muito grande para não matar a mãe. Ou seja, esse cérebro, né, ela não pode se desenvolver por completo lá dentro. Tem que sair ainda para manter os dois vivos, porque senão para a nossa espécie não compensava trocar, né, nascer o bebê, mas a mãe morrer. Ou talvez o bebê ia morrer também, porque se não saísse não ia ter oxigênio e tal, né? A natureza, entre aspas, né? Deus agiu então para estipular. Deus já tinha planejado, né, gente? Isaac Newton falou para nós.
O plano de Deus, então, foi que, junto com esse cérebro crescendo, o pensamento, o ser humano evoluindo, condicionasse tal tempo em que a criança nascesse e a mãe continuasse viva. Mas essa criança, para nascer nesse tempo, precisa ser o quê? Totalmente dependente da mãe, porque ainda não está totalmente pronta para o mundo. No livro lá ele faz uma comparação. Um potro, por exemplo, um filhotinho de cavalo, ele nasce com 2, 3 dias, já está caminhando, já vai comer seu capim, já resolve sua vida para lá e pronto. O ser humano não. Nasce e precisa de cuidados da mãe, principalmente, e do pai. O que isso gera no ser humano, então? Não só instinto para cuidar, mas afeto, sentimento. Quem de nós não vira uma manteiga derretida quando está com um bebezinho no colo? Não precisa nem ser nosso filho. Por quê? Aquele bebezinho é frágil. Nossa, tá tudo aqui, ó, tá na minha mão. Precisa de mim. Não fala, não anda, só faz xixi e cocô e chora quando quer comer. Ou quando está com dor. Eu preciso cuidar diretamente daquele ser que nasceu. É meu. A mãe diretamente e ainda mantendo o vínculo, né, gente? Na amamentação. Durante todo um período para o quê? Ter oportunidade de moldar aquela criança que nasce, mas não só o corpo. Moldar o quê? O espírito que reencarnou ali, que vem também totalmente dependente para ser direcionado pelo papai e pela mamãe. Então aqui, né, o que o Newton diz para nós, que tem que ser um ser que tudo sabe. Olha só, nós falamos de história, biologia, química, antropologia, que é o estudo do ser humano, sociologia, que é o estudo da sociedade, estamos falando de filosofia, falamos de matemática de milhões de anos e de português, um tanto de palavra complexa que saiu aqui, e latim e não sei o que, e tudo mais, tudo junto para falar que isso é lei de Deus. E as coisas acontecendo em conjunto, as coisas acontecendo com propósito, não é acaso. Isso começou lá e vem até hoje, né? O bebezinho que nasce então e que eu vou cuidar com todo afeto, pode ser alguém que numa vida anterior me fez mal ou eu fiz mal, e aí vem a bênção do esquecimento do passado, para daqui uns dias depois que desencarnar falou assim, a gente pensar assim, ó, lá em 1600, você matou você. Olha só, vocês mataram um ao outro. Mas agora, nessa reencarnação, vieram como mãe e filho. E vocês aprenderam o amor por causa da misericórdia de Deus. E porque esse bebezinho nasceu totalmente dependente. A mãe cuidou e tal, e tal, e tal. Ciência e filosofia e religião. Espiritismo, Gênesis. Tudo junto, porque é tudo uma coisa só na lei de Deus. Não tem como separar, né? Nós estamos falando de coisas que aconteceram, né, segundo a ciência, primeiro ser humano no formato nosso, 200 mil anos atrás. Dá para a gente falar que uma coisa que aconteceu 200 mil anos, começou a acontecer 200 mil anos atrás, ia fazer sentido hoje? Ia ter efeito hoje? Né? Às vezes a gente pensa, por que o ser humano... Nossa, por que o menino já não nasce resolvendo a vida, falando e tal, resolvendo, dá trabalho para ele? Não é trabalho. Deus quis assim. Né? A gente começou falando o quê? De um cérebro que foi crescendo.
e que não só para pensar, mas junto disso, várias outras coisas que foram acontecendo. Isso tem muitos outros reflexos, tá, gente? Aí o papai, né? O papai que ficou fraquinho, vai com os amigos para caça. As mamães que têm que cuidar dos filhinhos ficam lá na caverna. Então, isso também trouxe características nos gêneros, masculinos e femininos. A maioria dos homens não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Não consegue. Por quê? Saía para caçar. Tinha que concentrar o quê? Nenhuma coisa. Se ficasse disperso lá, vinha a presa e matava. Outra coisa, característica do homem. Decora, maioria, tá, gente? Hoje em dia já teve reencarnação de homem, mulher, então está misturando as coisas. Mas ainda temos uma predominância leve, acentuada. Eu, por exemplo, sou exceção nessa regra. Né? Eu sou péssimo para decorar caminho. Sou péssimo. Mas a maioria dos homens decoram com muita facilidade caminho. Eu pergunto ao meu pai, seu pai, às vezes a gente está falando de alguma cidade, né? Ele fala assim, Caetanópolis. E aponta para um lado totalmente diferente de onde eu estava pensando que era. Mas ele tem. A maioria dos homens tem esse senso de direção, que eu não tenho. Por quê? Tinha que ir caçar em locais muitas vezes longos e saber voltar. Então o cérebro masculino foi condicionado para esse tipo de coisa. Né? E a mulher? A diferença? Menino no colo, mexendo na panela, às vezes com o celular no ouvido e prestando atenção no cachorro, fazendo tudo bem feito e ao mesmo tempo. Por quê? Tinha que ficar cuidando da cria, né? Lá na aldeia, mas ligada em tudo. Pensando aqui, mas vigiando, porque se chegar uma onça, um tigre dente de sabre, nem sei se tinha onça mais, um tigre dente de sabre, um outro bicho qualquer, algum perigo, eu tenho que estar atenta, eu tenho que cuidar aqui, mas eu tenho que ficar lá, porque senão eu tenho que correr, né? O que direcionou a mulher então para fazer, além desse instinto materno, né, de cuidar mesmo, de ter essa questão sentimental, porque passava mais tempo com a cria, a capacidade de difusão de tarefas, fazer várias coisas ao mesmo tempo e bem feitas, porque tinha que ser bem feito. Não adiantava ficar mais ou menos ligado não, porque às vezes o bicho vinha aqui por trás e pegava a criança e pronto, e matava todo mundo. Não. Então, são coisas, né, que vão acontecendo e que vão caminhando para um único sentido, que é o sentido da lei de Deus. Hoje nós falamos então um pouquinho, né? Alguns exemplos, né, gente? Não dá pra gente falar tudo, infelizmente. Mas é só para aguçar também, né? A curiosidade, quem quiser depois olhar outras coisas, né? Lá na mocidade eu falei com os meninos sobre esse tema, dei esses exemplos aqui, mas falando sobre o tema o que é Deus, né? Aí tem uns outros exemplos, talvez na outra semana eu trago, porque agora se eu for explicar rápido vai ficar corrido. Mas, por exemplo, né? Não vou falar semana que vem, senão vai ficar muita coisa. Mas enfim, o objetivo hoje era esse. Trazer esse aspecto que a princípio parece que é puramente científico, material, que é a evolução, né, do corpo humano e do ser humano material. Não estamos falando ainda da evolução do espírito. O objetivo era trazer isso e mostrar que não é acaso, que isso já estava nos planos de Deus para acontecer dessa forma. Então, na nossa vida também é assim. Às vezes as coisas não aconteceram porque ainda não é o tempo. Às vezes você está lá tentando tirar a carteira de motorista. Né? Quem já tirou aí sabe o desespero que é e o alívio que é quando a gente consegue tirar. Pelo menos para mim foi assim. Mas às vezes você vai lá e não passa. Aí tenta de novo.
E não passa. E vai, e vai, e vai, e não passa. Aí chega um momento que você pode desistir e não tirar a carteira. Chega um momento que você vai tirar a carteira. Vai chegar a tentação de gente falando assim que se você der 500 lá pro cara que, né, que dá para subornar não sei quem para você passar. Vão vir situações. Mas uma coisa é certa nisso tudo. Se você ainda não tirou, é porque não é o tempo. É porque não está preparado. É porque provavelmente, se você tirar, vai acontecer uma coisa pior. Você vai comprar um carro e vai andar e vai estar despreparado e vai dar problema. Talvez não vai desencarnar, porque não é a hora de desencarnar. Mas vai ter transtorno. Deus está programando tudo, né? Está tudo na mão dele. Ele criou coisas complexas, ele criou o ser humano, criou o universo, criou o planeta. Não vai saber do dia que você tem que tirar a carteira, gente. Não vai saber do dia que tem que arrumar, que a alma gêmea vai aparecer, ou que o filho tem que nascer, ou que tem que dar fim em um relacionamento perturbado, que está deixando mais infeliz do que feliz, ou que tem que sair desse emprego que está desgastando tanto, ou que tem que continuar no emprego que mesmo desgastando, você ainda tem missões para fazer lá. Mas por que é difícil da gente ter essa comunhão de pensamentos? Porque a maioria das vezes, né, a gente não está em comunhão plena com Deus. É lei de sintonia. Já vi pessoas que acontece um vendaval, um problema danado, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e elas falam assim, é só a gente fazer assim. E você pensa, como que eu não pensei nisso antes? É simples, é porque essa pessoa estava em sintonia com a lei de Deus, com seu anjo da guarda, com os espíritos superiores que ajudam lá na equipe, no trabalho dela, ou no centro religioso, ou em casa, que cuidam da sua reencarnação. E conseguiu pensar naquilo que está de acordo com a lei de Deus. E que aí é simples de fazer. O que está de acordo com a lei de Deus é simples de fazer. O que dá trabalho é o que está fora, gente. Porque a gente tem que fazer, tem que consertar o erro e depois ainda tem que fazer o certo. Qual que é o ideal? Fazer o certo, desde o começo, né? Então é essa consciência, né, de um Deus que tudo sabe, que tudo pode e que vela as nossas vidas. Ele nos criou, né, com todo cuidado, pensou em tudo. Não é qualquer coisinha que vai tirar a gente do eixo, não, né? O Covid chegou e a gente está aí batalhando. Agora tem um tal de varíola de macaco que está chegando aí também, que não adianta a gente desesperar, que só temos que ter cuidado, né? Evitar falar aquilo que a ciência já falou, já descobriu que é bom, que Deus permitiu, que descobrisse remédio, que descobrisse maneiras de evitar e fazer, porque isso também é prova, né? Às vezes a gente, aí, né, olha só, na pandemia, usa máscara, vacina, evita aglomeração. Está comprovado cientificamente que isso evita o Covid. A ciência é lei de Deus. Aí se eu sei que tem um lugar muvucado, que eu tenho chance de pegar Covid, eu não estou vacinado e ainda vou lá sem máscara. Eu estou desrespeitando leis da ciência? Não, eu estou desrespeitando a lei de Deus. E aí o que acontece? O vírus achou em mim um lugar para alojar. Opa, é aqui, ué. Eu quero sobreviver, esse cara aqui, ou essa pessoa aqui, está do jeito que eu preciso. Vou ficar nele. Por quê? O vírus também é criação de Deus e precisa de um lugar para ele, né, evoluir, para ele procriar. E vai. Então é Deus que castigou? Não, filho. Você desrespeitou a lei de Deus, que aqui para nós foi trazida através da ciência. Mas é a lei de Deus. Desrespeitou, tem consequência. Vai poder sarar do Covid e aprender, né? Ou vai desencarnar do Covid. É porque aí tinha que desencarnar mesmo. Às vezes não é nem suicídio indireto. Não era, tinha que desencarnar. Era a prova que tinha que passar. Mas tudo de acordo com a lei de Deus. Gente, passou até 5 minutos do nosso horário.
Empolguei. Tiago, mas tava tão bom, você podia falar aí a noite toda. É. Ai, ai. Tem 5 minutos, alguém quer fazer um comentário? Falar alguma coisa? Ô, Eliana, eu comecei a ler o negócio lá que você mandou. É da Associação Médico Espírita de Minas Gerais, né? Aquele texto lá. Até onde eu li não tinha nada assim. Né? Quem sou eu para julgar, né? Mas até onde eu li não tinha nada estranho, não. Vou continuar lendo e no próximo coisa eu trago para nós. Não, só aquele princípio lá que eu falei que a Terra tinha menos, eu não me lembro mais agora quanto tempo, você falou, mas não, a Terra é bem mais antiga do que isso. Eu não cheguei nessa parte ainda não, estou curioso para chegar lá. Até um tópicozinho lá. De repente você descobre uma maneira de explicar o motivo para nós que você citou lá. Beleza. Ô, Tiago, aquela hora você estava falando sobre reencarnação, sobre quando a criança nasce. Sim. Né? Aí, tipo assim, mas não é todo mundo que nasce que já teve uma situação difícil em outra vida, vamos supor, igual você é meu filho. A gente, graças a Deus, se dá muito bem. Isso não quer dizer que em outra vida a gente teve uma vida ruim? Não é regra geral, não. Não é geral? Ah, tá. É um exemplo, né? Mas o que é dito para nós da doutrina espírita é que na maioria dos casos em que se junta na mesma família, ainda é porque a gente precisa de resolver coisas. Eu dei o exemplo mais extremo, que é o caso de um matar o outro. Mas assim, pode ter sido um prejuízo financeiro, pode ter sido uma desavença, pode ter sido a gente juntou para fazer mal para outro grupo de família. Tem família que até hoje guerria uma com a outra, né, gente? Isso pode ser reminiscências também do passado, sabe? Então, assim, é uma das coisas. Fato é, a gente reencarna para aprender, para evoluir alguma coisa que a gente precisa evoluir. Então, por exemplo, se eu preciso desenvolver paciência, eu vou reencarnar num meio que eu vou ter provas, né? Vou pedir paciência e vou bater o dedinho na quina do sofá, né? E se eu xingar um palavrão, ainda não estou com paciência. Mas tem que aprender a orar, agradecer e tal, né? Mas assim, é um dos exemplos só. Mas não é comum, tá? Não é raro na mesma família ter pessoas que precisam quitar débitos. É por isso que vem com essa nomenclatura, por exemplo, que a gente chama de pai e mãe, né? Um dos exemplos, mas aí vale também para irmão, irmã, tia, tio. É por isso que vem com essa nomenclatura do mundo, né? Que também não é por acaso. Olha só, qual que é a obrigação do pai e da mãe? Filho nasceu, ele dá todo o cuidado. Então, independente do que seja, se teve alguma desavença ou não, esse cuidado vai sobressair. Vai chegar um momento, né? Às vezes a gente pensa assim, até em família mesmo. Fulano nunca vai mudar. Eu nunca vou dar certo com fulano. A gente não bate. E morre sem dar certo. Na outra reencarnação vem pai e mãe. Vem filho e mãe. Aí nasce o filhinho, um carrega no braço, fala assim, olha, lembra na reencarnação anterior? Você falou que nunca ia dar certo. Ah lá, carregou nos braços, olha, ensinou a contar, ensinou a andar. É isso que Deus quer. Então, a reencarnação serve também para isso. Tá, gente? 1 minuto. 1 minuto. Acabou. Mas essa forma também de organização é por causa do nosso tipo de planeta, né? Sim. Gente, eu vou mandar outro link lá no grupo, a gente entra de novo para acabar de discutir, pode ser?
pronto, voltamos todos, né? É isso aí mesmo que a Dani comentou. Dani comentou sobre o nosso planeta ainda, a evolução, né, que o nosso planeta se encontra, que é um mundo de provas e expiações. Então é esse lugar, né, ainda ideal para reencarnar espíritos que precisam de quê? De provas e expiações. Se a gente não precisasse disso, a gente ia para outros mundos, né, igual a gente já está evoluindo para mundos regeneradores. Gente, tem informações aí de estudiosos, né? Aí eu não assim, só a título de curiosidade, dizem que um terço da população da Terra, encarnada e desencarnada, não está ainda apta para o mundo de regeneração. Um terço, dividir por 3, só 2 partes que já estão mais ou menos engatilhadas, tá? Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente está no local que a gente precisa, né? E com as ferramentas que a gente precisa para evoluir. Se eu preciso evoluir por provas e expiações, vou para a Terra ou para outro planeta de prova e expiação. Mesma coisa na família. A gente pode analisar isso no macro, né? No mundo, e a gente pode analisar isso dentro da nossa própria casa. Eu estou no meio e com pessoas que eu preciso para evoluir, seja o que for. O que acontece? Da mesma forma que no mundo de provas e expiações também não vai vir só pessoas devedoras, né? Vão vir também espíritos já evoluídos para ajudar, para coordenar, para puxar aquele povo, para dar exemplo, né? Aí nós temos poucos, mas bons exemplos, né? Aí mais recentes nós temos Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, o Papa João Paulo II, nós temos na história Francisco de Assis, né? Vários outros de outras religiões também, Buda, etc. Vêm esses espíritos o quê? Para dar um exemplo, para ajudar, para mostrar, para guiar, para falar, é assim, né? Mesma coisa na nossa família, não quer dizer que só reencarnou inimigo também, não. Vem um povo ali para colocar uns paninhos quentes de vez em quando, para falar que não é assim, né? Olha, vamos tentar dessa forma. Isso em todo, né? Em todo lugar vai ter isso. Ô, Tiago, Oi. a situação da evolução quer dizer que a gente tem que aceitar tudo para viver? Não. Essa pergunta é boa. Pois é, porque eu imagino assim, porque a gente está num mundo tão... Não é no mundo, não, as pessoas, né? Uhum. É tão difícil da gente conviver, né? É igual, você citou o exemplo aí, dentro de casa mesmo, né? A gente erra, outro erra e tal. Aí sempre um fala assim, tem que aceitar, você que tem que mudar. E o outro? Onde que fica isso? Aí um só tem que aceitar para viver? Para mudar, para melhorar a evolução? Pois é, essa pergunta é complicada, né? Porque incomoda, né, a gente. Mas, assim, em vez de trazer coisas, né, da minha cabeça, assim, tá tudo lá no Evangelho. É uma questão, assim, mais de consciência e da gente estar preparado para agir de certa forma, assim. Ninguém vai gostar de ficar sofrendo e continuar no sofrimento. É por isso que é complexo, porque a gente tem que tomar as decisões de forma que seja em nosso benefício, mas que também não prejudique o outro. Nós temos casos também em que a pessoa, né, ela se sente bem em ser abnegada. Então, por exemplo, alguém sempre vai humilhar, vai colocar apelido, ou vai fazer isso, vai repetir, vai magoar e vai magoar de novo, mas essa pessoa, o outro, né, o que está sofrendo com essas ações, para ele, o melhor é abnegar, é o silêncio, é confiar que a vida vai trazer
uma outra forma. Tem outras que não. Tem outras que pensam assim, eu não posso aceitar, porque senão vai continuar assim e daqui a uns dias não tem mais jeito, né? Mas é escolha, beleza, Eliana, com Deus. Mas é escolha dela. Ela se sente bem assim, a consciência dela optou por fazer isso. Um exemplo que o Robson deu numa palestra dele que eu não esqueço. Imaginemos a gente no supermercado. Aí a gente vai com um carrinho de compra até o nosso carro para guardar a compra. Um pensa assim, eu vou voltar e colocar o carrinho de compra lá dentro do supermercado, porque aí eu estou ajudando o cara que trabalha no supermercado. O outro vai pensar assim, eu vou deixar o carrinho aqui, porque se eu levar o carrinho lá, daqui uns dias não precisa do cara que recolhe o carrinho e ele vai perder o emprego. Quem está certo e quem está errado nessa história? Ninguém. É o quê? É consciência. É a gente pensando na melhor forma, mas é o quê? Escolha nossa. Isso é diferente de fazer o mal. O mal é assim. Agora olha só a diferença de pensamento. Eu vou vir com o carrinho e vou deixar ele lá no carro, porque eu não sou obrigado a levar o carrinho. Quem é pago para isso é o do supermercado. Aí a gente já pode falar que é um pensamento diferente, é um pensamento egoísta, né? Por quê? Não está tendo um senso de cooperação. Mesma coisa são as nossas lutas diárias. Se a gente está numa luta incessante, independente de onde for, em casa, no trabalho, imagina uma pessoa te espizinhando todo dia, testando a sua paciência. Chega um momento que você estoura e fala, basta. Eu posso dizer que você está errado? Não, eu não posso. Você não aguentou. Chegou o momento que o melhor para você vai... E às vezes o basta, né? O chegar e falar, não aguento, o gritar, o extrapolar, é o que vai fazer a pessoa parar e vai resolver a situação. Outras vezes não. Outras vezes o aceitar, outras vezes o não render, o ignorar é que vai resolver a situação. Então essa pergunta é complexa porque não tem receita que serve para todo mundo. Entendi. É cada caso, né? Cada caso é um caso, cada um tem uma vida, né? Tem uma família. E o melhor disso tudo é que a decisão é de cada um. Por quê? Porque é ele que vai sofrer consequência. Então, ele decida, né? E Deus, a certeza que temos que ter é que Deus, a misericórdia de Deus vai agir. Independente, né? Se foi um erro, se foi um engano ou se foi um acerto. A misericórdia de Deus vai agir em qualquer situação, porque a justiça de Deus ela não é punitiva, ela é educativa. É o exemplo lá da casca de banana. Eu estou andando no passeio, joguei uma casca de banana no chão. Alguém chegou, escorregou na casca de banana, bateu a cabeça no chão, morreu. Na outra reencarnação, eu preciso escorregar numa casca de banana, bater a cabeça e morrer para pagar o pecado? Isto não é lei de Deus. A lei de Deus é assim, ó. Na outra reencarnação, você vai varrer os passeios, catar várias cascas de banana e evitar que muitos outros percam a vida. Não é punição, é educação. Entendi. Beleza? Tá bom. Obrigado, meu filho. Alguém mais? Vamos então encerrar na paz e no amor de Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade em que estivemos aqui reunidos em seu santo nome, nesse estudo abençoado, de tanta luz. Agradecemos por esse banquete espiritual que foi servido para nós nessa noite. Senhor, que as palavras que aqui foram ditas, os ensinamentos que aqui foram trazidos, façam ressonância em cada um de nós. Que essas belas, simples
ou às vezes complexas, palavras que se encontram no livro do Gênesis possam ser sementes na nossa vida, que nos ajudem a evoluir, a crescer, a melhorar, a ajudar a nós mesmos, a amar a nós mesmos e a amar e ajudar o próximo. Jesus, muito obrigado. Abençoe os amigos presentes, os que não puderam estar. Abençoe, Senhor, os nossos inimigos, aqueles que ainda temos débitos a sanar. Principalmente esses que o Senhor envolva na sua luz, na sua misericórdia. Às vezes ainda somos orgulhosos, egoístas e não vamos conseguir pedir o perdão e envolver esses nossos amigos, esses nossos inimigos nas ondas, nas vibrações e nas atitudes positivas. Mas pelo menos já estamos no estado em que antes, ao invés de amaldiçoar, pedimos a sua bênção para todos esses irmãos que também são filhos de Deus. Que as suas bênçãos também se estendam para todos os locais necessitados na nossa cidade, no nosso planeta, nos hospitais, nos asilos, nas creches, nos orfanatos, nos manicômios, nas penitenciárias, nos campos de guerra, nos campos de concentração. Onde houver dor e sofrimento, Senhor Jesus, que a sua luz, a sua paz, que nos acompanha desde o início da criação, se faça presente e aqueça os corações necessitados. Se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Muito obrigado. Que assim seja. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Até semana que vem. Obrigado. Que Deus te abençoe, que você Amém, continue nós todos. inteligente, passando tudo para nós. A nós todos. Com Deus. Seu filho é muito inteligente, Solange. Boa noite. Muito obrigada.